Que bênção, né? Ensina a criança, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ele deve andar, porque quando ele se tornar adulto, não se desviará dele. E se desviar, ele vai lembrar de onde ele veio. Amém? Esse microfone parece que está baixo. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Maravilha. Glória a Deus. Queridos, que bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui para a gente receber uma palavra direto do trono de Deus. Eu convidei os jovens, as jovens e os jovens para estarem aqui, porque essa palavra vai falar muito com vocês também. Quem é jovem aqui? Amém. Por que teve gente que não levantou o braço? Você não é jovem, não? Você está se achando velho? Você não é jovem, não, meu irmão, minha irmã? Nós somos jovens há mais tempo, só que uns é jovem há mais tempo, outros há menos tempo. Só essa a diferença. Amém? Glória a Deus. Que bom, glorifica a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui para trazer esse sermão, uma palavra da parte do Senhor. Amém? E o tema da palavra hoje é fiel, anota aí, fiel na dor e fiel na alegria. Amém? Diga comigo, fiel na dor e fiel na alegria. Amém? E o nosso texto base para a gente começar está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 até o 13. Aleluia, abra sua Bíblia. Filipenses está logo depois de Efésios, tá? Está logo depois da carta aos Efésios. Vamos ler a palavra de Deus e o que o Senhor tem para nós. No verso 11, aqui é o apóstolo Paulo, só para contextualizar, o apóstolo Paulo agradecendo aí. Filipenses 4:11. Esse contexto, o apóstolo Paulo, ele está agradecendo a igreja de Filipe, tá? Agradecendo pelo apoio deles. Porque vocês sabem que o apóstolo Paulo, nas suas viagens, ele trabalhava, ele construía tendas, mas ele também recebia ofertas. Recebia ofertas de todos os lugares. E ele recebeu aqui uma oferta dos filipenses, da igreja de Filipe, e ele vai, vamos no 10 aqui para contextualizar melhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isto, agora o 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Diga comigo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia, glória a Deus. Verso 12, tanto sei estar humilhado, como também, obrigado, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Estão entendendo o que ele está falando? Ele está dizendo que ele sabe viver quando tem fartura e quando tem escassez. Pergunto aos meus irmãos, alguém já passou por uma situação de fartura? Quem passou? Amém, glória a Deus. Mas alguém aqui dos irmãos da igreja já passou por situação de escassez? Glória a Deus, é isso que ele está falando. Eu sei viver a fartura
mas sem também viver na escassez. E no verso 13, ele diz o versículo que todo mundo conhece: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Diga comigo: tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Me fortalece. Quem é que te fortalece? Deus. Jesus. Em outras versões vai aparecer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu repreendo toda tosse agora. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti, Pai, como instrumento Teu. Eu repreendo toda tosse, todo espírito de enfermidade, bate em retirada agora. Todo intento do maligno, caia por terra agora. Todo intento do maligno, todo intento de Satanás, bate em retirada agora. Eu cancelo na autoridade e no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, muitas pessoas são fiéis a Deus quando a coisa está bem. Já viu assim? Alguém assim? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou culto, eu vou para a célula, eu estou orando, porque Deus está me abençoando, as portas estão se abrindo, está dando tudo certo na minha vida. E é fácil seguir a Deus, dar glória a Deus, quando está tudo bem. É por isso que muitas vezes as pessoas que têm abundância, os ricos materialmente, são pessoas, os ricos, sabe o que os ricos, a única coisa que eles têm? Dinheiro. Os ricos, a única coisa que eles têm é dinheiro. E essas pessoas têm dificuldade de se aproximar de Deus, porque eles acham que resolve tudo com dinheiro. Sim ou não? Sim. Infelizmente, isso é fato. E muitas vezes nós nos perdemos. Nós, como filhos de Deus, como servos de Deus Altíssimo, nos perdemos, porque a verdadeira fé, ela é revelada na hora da dor. Amém? A verdadeira fé, você vê se alguém realmente tem fé, se ele está comprometido com o Senhor, se ele está dependente de Deus, se ele serve a Deus verdadeiramente, é no momento da dor, é no momento da tristeza, é no momento da perda. É ali que ele vai se humilhar e vai se aproximar mais de Deus, que é normal isso. Mas infelizmente algumas pessoas nesse momento, eles vazam. Ah, Deus não está me ajudando. Ah, eu pedi, mas está demorando. Ah, eu clamei, eu fiz campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essas pessoas, elas são apenas seguidores de Cristo. Elas não são discípulos. Elas estão atrás apenas da bênção, mas elas não querem o abençoador. E o que eu e você devemos buscar é Jesus, é a sua palavra, é os seus mandamentos, é cumprir os seus mandamentos e obedecer esses mandamentos. Amém? Amém. Glória a Deus. E é fácil adorar quando você tem saúde, quando você tem vitória, né? Agora o desafio, amados, é você continuar adorando na escassez. O desafio é quando você continua adorando quando a oração não foi respondida, irmão Francisco. E você continuar fiel, e você continuar adorando a Deus e seguindo ao Senhor. Quando as lágrimas descem pelo rosto e ninguém entende a sua dor, e é você e Deus, é só vocês dois, é você no seu quarto, no secreto do seu quarto,
clamando ao Senhor, pedindo ajuda, porque dói, está doendo no seu peito. É uma tristeza que bate, é uma frustração, mas você continua firme. Mas você continua firme, porque o meu Deus, Ele é que me fortalece. O Senhor Deus é a minha força, Ele é a minha luz. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, Senhor, e eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero entender, Pai, o que o Senhor tem para mim nesse deserto. E a pergunta que eu e você, amado, devemos fazer na hora do deserto, na hora que você está passando por lutas, a pergunta não é por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas só comigo que isso acontece? Mas olha só, a pergunta não é essa. A pergunta é, para quê? Para quê? Eu não estou entendendo, eu não estou aceitando essa situação. Está difícil, eu estou sofrendo, está doendo. Mas eu preciso saber para quê? Para que eu estou passando por esse deserto? Para que eu estou passando por essa dor? Me ajuda a entender. Espírito Santo de Deus, revela na tua palavra, porque fala comigo. Você tem esse direito de clamar, você tem esse direito de falar com Deus, porque Ele quer isso, Ele quer intimidade. Ele não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau, não é um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem pernas, mas não manda, que tem ouvidos, mas não ouve. Ele é um Deus que fala com você, que te ouve, mas Ele quer essa dependência, essa unidade e essa comunhão. Lá em Apocalipse 3:20, o próprio Senhor Jesus ressurreto, Ele fala para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, falarei com você e você comigo. Cearei com você e você comigo. Cear ali para os judeus era motivo de comunhão, era trazer para dentro de casa, era estar sobre a mesa, era você ter comunhão com o seu convidado, com o seu amigo, com o seu irmão. Era um prazer você trazer alguém para a sua casa. E sinceramente, eu amo esse hábito. Eu amo quando alguém vai na minha casa. E amo também ir na casa das pessoas. Então, busque levar mais homens e mulheres de Deus na sua casa, na sua célula. Quando você convida alguém para ir na sua célula, você está fazendo isso. Você está abrindo as portas da sua casa para abençoar a vida daquelas pessoas. Às vezes pessoas que estão tristes, pessoas que estão passando por um deserto, e você está ali, sendo uma bênção na vida dela. Amém? Amém? E nós vamos falar sobre 3 personagens bíblicos que eles foram fiéis o tempo todo. O primeiro deles é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi, que é o que escreveu Filipenses aqui, aos Filipenses, ele foi fiel o tempo todo ao Senhor Jesus. Ele foi fiel, irmã Ariane, o tempo todo. Só para vocês terem uma ideia, 3 vezes ele foi fustigado com vara. Visto a vara, aquela que talvez vocês não saibam, mas quem mora no interior, no campo, trabalha com ele. Cadê o irmão Francisco, nosso fazendeiro? Nosso fazendeiro vai entender e vai nos explicar melhor. Fustigar é você pegar uma vara e você colocar ali, cutucar, né? Seria isso? Na vaca, no touro. O apóstolo Paulo 3 vezes fizeram isso com ele, os judeus. 3 vezes ele foi fustigado com vara. E ele nunca abriu mão do propósito de servir a Deus, de levar a palavras, de ganhar vidas, de abrir igrejas, de abrir células. Ele nunca abriu mão. Ele poderia. Para vocês terem uma ideia, sabe quantas vezes ele foi açoitado? 39 açoites.
Quantas? Quem sabe? Apóstolo Paulo, 5 vezes. 5 vezes ele foi açoitado 39 vezes. Porque a lei era 40 açoites. Mas eles davam 39 para não errar, porque não podia passar de 40. Então era melhor, passa, ser 39. Então 5 vezes ele foi açoitado. Irmã Juliana, 5 vezes ele foi açoitado pelos judeus, conterrâneos dele, mas que eram contrários ao que ele pregava. Pessoas religiosas, pessoas focadas na religião. E uma vez ele foi apedrejado. Esse é o currículo do apóstolo Paulo. Gente, e nada disso fez ele desistir. Nada disso. Mesmo preso, mesmo açoitado, mesmo acorrentado, ele estava sempre cheio de gratidão e glorificando a Deus. Que tremendo, né? Que exemplo é o apóstolo Paulo. Ele não servia a Deus, o apóstolo Paulo, ele não servia a Deus pela circunstância. Não, se o tempo está bom, olha lá, vou pregar. Se vier muita gente, eu vou falar. Se não vier, eu também não vou falar nada. Se tivesse uma pessoa, ele falava. Se não tivesse ninguém, ele falava. Porque ele pregava e ele dizia: não importa quantas pessoas tem na sua célula, não importa quantas pessoas tem no culto. O importante é que aquelas pessoas que estão ali possam estar com o coração disponível para receber a palavra de Deus. Amém? Amém. Porque muitas vezes você pode ter uma multidão e essa multidão está distante. Sabe, irmã Yara? Às vezes você pode ter uma igreja cheia. Essa palavra não toca em ninguém, ou num pequeno grupo de pessoas. Os outros estão ali pela festa, pela quantidade de gente. Manu? E Paulo nos ensina, amados, a não depender das circunstâncias, mas depender de Cristo. Amém? Esse é o grande ensinamento do apóstolo Paulo. A confiar na fartura e na escassez. Na hora que você tem e na hora que não tem. Na hora do frio e na hora do calor. Na hora do deserto e na hora da vitória. Não importa as circunstâncias. O importante é você glorificar a Deus. O importante é você depender do Senhor. E aonde vai te fortalecer? E aí para vocês, para os jovens, eu falei que tinha uma palavra para vocês jovens. Aonde que você vai se fortalecer em Deus? Quem sabe? Como é que eu me fortaleço em Deus? De 2 formas básicas assim. Quem dá mais? Quem falou a palavra? A Bíblia. A palavra na Bíblia. Exatamente, a Bíblia é a palavra de Deus, porque é Deus falando comigo e com você, meu amado. Então você vai se fortalecer, sua fé vai ser fortalecida. Amém? Você vai ouvir a voz de Deus quando você lê a palavra. E quando você ora, e aí você vai falar com Deus. São duas situações. Ele quer essa comunhão, ele quer essa intimidade. E aí eu vou me fortalecer e permanecer fiel, mesmo quando a resposta da minha oração demorar. Aleluias? Quem pode dizer amém? Amém. Eu permanecer fiel, mesmo quando a resposta da minha oração ela demorar. Sabe, irmão Francisco, que essa semana eu passei por isso, né? O domingo, desde sexta-feira eu comecei a ter uma hematúria. Sabe quem que é hematúria? Eu não sabia, aprendi essa semana. Cadê a Ju? A Ju não, a Daiane. Cadê a Daiane? Daiane, o que é hematúria? Você que é uma menina que sabe, que é um dicionário angolano. Não chegou lá ainda, né? Isso, eu também não tinha chegado até sexta-feira. Agora eu sei, hematúria é sangue na urina. Gente, é uma situação incrível. E aí, um coágulo, não era só sangue, era sangue coagulado, então eu não conseguia urinar. Começou sexta-feira, quando foi sábado para domingo, eu não dormi naquela noite.
Que noite desesperadora. Eu me acordava de hora em hora, com dor, tentando ir no banheiro e nada, não conseguia. Fui de manhã internado. Obrigado, meu querido irmão Jordino. Eu sei que se tivesse convidado o irmão Geraldo, você não fica com ciúme, irmão Geraldo. E você, cadê o irmão Nivaldo? Irmão Nivaldo, você também não fica com ciúme, porque depois eu vou pedir favor para vocês, fica tranquilo. Eu amo pedir favor, sabe por que eu peço favor? Porque eu fico devendo favor para você. Tá, tem gente que não pede favor porque não quer dever nada para você. É um segredo. Não quer dever nada para ninguém. Eu quero dever para você. Porque eu devo, eu já sou devedor de Cristo. Então dever para o meu irmão, não tem problema nenhum. Amém? Amém. Obrigado, porque esse varão era 5 da manhã, eu estava acordando ele. Eu tive pena do Geraldo, eu escolhi entre o Geraldo e ele. Aí, escolhi ele. Fomos lá. E eu fiquei 4 dias no hospital, irmã. Foram mais de 20 litros de soro. Era para ficar 7 dias no hospital. Estava se desconfiando de uma infecção urinária. Aí quando foi no 4º dia, na quarta-feira, o médico chegou e disse: olha, não é infecção urinária, o exame não deu a cultura, possivelmente algum vaso, obrigado, vaso, né? Fininho ali e tal, e aí uma pedra, alguma coisa assim, mas não sabe o que é. Sei que na terça-feira de tarde parou, graças a Deus. Aí a urina estava limpinha, tudo tranquilo. Na quarta ele foi lá, me deu alta, mas aí eu tinha que tomar, eles disseram que eu tinha, na segunda-feira, que eu tinha que ficar 7 dias lá. Era 7 dias tomando antibiótico, no tratamento, sem condição de sair. Aí fazia 4 dias na quarta-feira. Aí o médico deu alta. Aí disse: mas o senhor, eu estava na UTI, tá? Aí o senhor vai daqui para o quarto. É norma do hospital. Não podia nem estar falando isso. É norma do hospital. Eu digo: doutor, mas eu preciso, tem meu filho. Eu já estou, desde ontem, eu estou curado, está na bênção. Glória a Deus, aleluia. Vai lá. Não, é norma. O senhor não pode sair. O senhor não pode sair da UTI para o hospital, para casa. Doutor, eu preciso. O meu filho, faz 3 dias que ele não dorme direito, minha esposa também. Doutor, vou fazer o seguinte: não vou conversar mais não, eu vou orar. E Deus vai tocar seu coração, o senhor vai resolver essa parada aí, eu vou descansar aqui. E foi o que Deus fez comigo naqueles 4 dias. Sabe, Rafa, naqueles 4 dias, o Senhor me deixou anestesiado. O Espírito Santo me anestesiou, irmão. Fiquei tranquilo. Eu fiquei tranquilo. Tinha gente que ligava para mim: pastor, como é que o senhor está? Vários irmãos da igreja, obrigado pelas orações de vocês. Tá? Eu sei que a igreja estava orando, vários irmãos ligando, eu estava tranquilo. Mas quando chegou na quarta-feira, que eu vi a possibilidade de fuga, de alta, aí, gente, aí eu não aguentei mais. Eu disse: Senhor, me tira daqui, Senhor, não quero ir embora. Aí quando foi de tarde, 3 horas da tarde, aí veio o médico, disse que não podia, o senhor está de alta. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque era para estar lá até ontem. Entende? E graças a Deus curado, tranquilo, obrigado pelas orações. Deus operou. Mas eu passei por um deserto. E eu passei muito bem por esse deserto. Me passa. Não reclamei, não falei do meu Deus, eu só orei: Senhor, tem um propósito. Aí depois você começa a descobrir o propósito. Eu orei com a médica. Eu orei com os técnicos, eu anotei contato de pessoas, as pessoas estão abrindo o coração para mim, eu estou orando por elas. Entende, irmã Yara? Você tem que estar ligado no propósito, parando. Amém, irmãos? Você tem que saber o porquê, é o propósito de Deus tem as coisas para você. Seja fiel, que o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo descobriu um segredo, Maria. Descobriu um segredo, que ele não dependia das circunstâncias, ele dependia de Jesus Cristo. Amém, irmã Valéria? E é isso que eu e você devemos fazer. Amém? Um outro exemplo também de fé e de fidelidade a Deus, como falou a pastora aqui no começo, foi Daniel. Daniel foi preso para a Babilônia. Já foi pregado aqui pelo nosso pastorzão. Daniel foi preso, foi cativo.
mais 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram presos. E eles tiveram um tratamento diferenciado, por quê? Porque eles eram sábios, eram pessoas inteligentes, eram pessoas cultas ali. E eles foram separados, amados. Em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz: e Daniel propôs no seu coração, presta atenção, olha o que ele fez. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. E ele pediu uma alimentação saudável para eles, não com as iguarias, ele não queria as iguarias do rei. E ele fez jejum de Daniel de 21 dias. Era a propósito, mas ele estava preso. Qual a situação dele? Escravo, junto com o povo dele, com toda a nação dele. Foi preso, escravo, escravizado, o povo todo escravizado pelo rei da Babilônia. Mas ele não se contaminou, ele não se corrompeu. E o que falta hoje, amados, o que a gente vê é pessoas se corrompendo com qualquer coisa. Você vê aí, no dia as pessoas se corrompem com qualquer coisa. Não, eu te dou tanto, não sei o quê. Tá, não sei o quê. Então, o mundo está corrupto, porque no mundo, quem comanda é o inimigo. O mundo jaz o maligno, é Satanás que comanda este mundo que está aí fora, distante de Deus, distante das coisas do Senhor. Amém? Então Daniel foi arrancado da sua terra, perdeu a sua liberdade, foi levado como escravo para a Babilônia. Tudo parecia injusto, tudo parecia contrário. Vocês imaginem a situação dele, tudo era contrário, tudo era contra ele, porque ele estava escravo. Ele era uma pessoa considerada, era um sábio lá em Israel, conhecia a palavra de Deus, ele ensinava. Agora ele vem com a posição de escravo, mas ele não se contaminou, ele foi fiel até o fim. E o que o livro de Daniel e a história de Daniel nos ensina? O que ele nos ensina? Ele nos ensina que a dor não é desculpa para abandonar Deus. Eita glória! A dor, a falta, a escassez, o frio, o calor, não é desculpa para abandonar Deus. O ambiente não determina quem nós somos. Se você está firme, você está firme, a circunstância, a adversidade, a falta de resposta de oração não vai mudar você. É você que muda a situação, é você que vai orar e mudar a situação, é você que vai clamar ao Senhor e dizer: Satanás, na minha vida você não tem controle, porque o controle da minha vida quem tem é Jesus. Eu sou regido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou servo de Deus Altíssimo. Essa é a diferença. Você está no controle da situação e não você se tornar escravo da situação. Amém? Obrigado, querido. E foi isso que Daniel fez. Ele permaneceu fiel, mesmo no ambiente de escravidão. Porque quem permanece fiel na Babilônia agrada o coração de Deus. A Babilônia apontava para que todo tipo de depravação sexual, idolatria, culto a outros deuses, era festa, era corrupção, era mentira. A Babilônia era isso. Quando você fala a palavra Babilônia, aponta para a prostituição, aponta para cultuar vários deuses, aponta para a mentira, aponta para tudo que não presta. Então, quando você é fiel na Babilônia,
você agrada o coração de Deus. Amém? Diga comigo. Quando eu sou fiel na Babilônia, eu agrado o coração de Deus. Amém? Um outro exemplo é José do Egito. José do Egito foi vendido como escravo para os egípcios. José era um jovem hebreu. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi traído, ele foi colocado dentro de um poço, foi vendido para os ismaelitas. Esses ismaelitas venderam ele para o Potifar, lá no Egito. Ele se tornou escravo. José tinha sonhos, e os irmãos deles tinham ciúmes. Tem alguém com ciúme de você? Você já sentiu isso? Só levanta o braço, não precisa dizer quem. Uma pessoa só, duas. Você já sentiu que alguém, Manu, você já sentiu com alguém ciúmes de você por algo que você está fazendo, você conquistou, você deu um passo, e aquela pessoa, mas por que isso? Para que tu quer isso? Não vai dar certo, isso vai dar errado. Isso já aconteceu? Já? Levanta o braço comigo. Levanta o braço. Mais alguém? Fiquem ligados. Fiquem ligados. Porque isso é uma característica do inimigo, usar as pessoas para roubar os teus sonhos, roubar os teus projetos. E os irmãos de José estavam com ciúme, e ele foi vendido. Mas ele recebeu o sonho como uma promessa, os amados. Mas antes do trono chegar lá no Egito, que ele se tornou governador do Egito, ele passou por tudo isso. Ele trabalhou para Potifar. A mulher de Potifar tentou ele fugiu, foi preso, porque ela mentiu, disse que era ele que tinha tentado ela. Olha só, olha como é que o inimigo age. E olha como que alguém que está correto, não, mas eu estou correto, eu não corro esse problema, porque está tudo certo comigo. José estava correto, mas o inimigo armou um laço para ele. Você entende? Então tem que ter cuidado, principalmente vocês jovens. Vocês jovens, adolescentes, vocês são um alvo constante do inimigo de Deus. O maior sonho de Satanás é tirar vocês da presença de Deus, porque quer tornar você jovem escravo dele. Então vocês pais têm que estar ligados nos jovens, tem que estar ligado, tem que estar acompanhando, como a pastora Elô falou, tem que estar aconselhando, vendo uma mudança de comportamento. Se aquele jovem, seu filho está muito calado, se ele está rebelde, o que está acontecendo? Não, deixa para lá, ele está no quarto lá, passou um dia lá dentro do quarto. Não, você é responsável, porque se você não é responsável pelo seu filho, você está falhando. Você está falhando como pai, está falhando como mãe. Amém? Ele está precisando de socorro, ele está pedindo ajuda, ele está precisando de socorro. E muitas vezes ele não vai falar. Ele não vai falar. Ele vai reagir calado. Amém? Amém. E José passou por tudo isso, mas ele foi fiel. Deus estava com José, tanto no palácio como naquele poço. Ele passou toda uma jornada e ele foi fiel a Deus. Ele ficou preso 2 anos depois que a mulher de Potifar. Ele continuou fiel a Deus. Ele não reclamou. Puxa, mas que injustiça, Deus. Eu fui fiel, eu falei a verdade. E olha só que a armadilha que eu caí, a mulher de Potifar me enganou, não sei o que, não é verdade, eu sou fiel. Ele não ficou falando isso. Ele foi fiel, ele continuou orando a Deus, clamando ao Senhor e buscando a fidelidade. Gênesis 39, no capítulo 2 e 3, diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor Deus estava com ele, tudo fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tudo que ele tocava, prosperava. E Potifar viu isso, percebeu isso. Por isso que ele chama José, convida.
para ser governador. O carro do sonho, ele traz uma revelação, ele traz um sonho. É o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus é que abre portas, não é o natural. Nós muitas vezes, amados, nós queremos resolver a coisa tudo no natural. Não, porque se tem uma explicação aqui, tem outra ali, não sei o quê. O mundo faz isso. Nós não, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos depender do que o Senhor vai falar conosco e nos orientar. E não ter todo o controle. Achar que você tem o controle de tudo. Sabe como é que eu tenho controle de tudo? Quando eu dependo do Senhor, quando eu oro e quando eu entrego minha vida a Deus. Hoje uma pessoa estava perguntando e eu perguntei para ele: você sabe a chave da prosperidade em Deus? Como atrair a prosperidade em Deus? E sabe o que é prosperidade? É diferente de riqueza. Riqueza é dinheiro. Não, eu vou comprar um carro, às vezes o carro é para mim só. Eu vou andar, eu vou comprar uma fazenda, eu vou comprar uma moto, eu vou no seu câmbio, eu vou comprar um vestido novo. É tudo você. Quando o ego fala mais alto, aí você está ficando rico, você está adquirindo coisas para você, para alimentar o seu ego, aquilo que você gosta. Cuidado. Deseje as coisas para abençoar as pessoas à sua volta. Compartilhe para as pessoas à sua volta. Aí você vai ser próspero. Amém. Compreendeu? Tenha o seu carro para abençoar os irmãos, para trazer para o culto, para alguém precisar de alguma coisa, você está ali disposto, mas não somente para o seu bel prazer, só para aquilo que você quer fazer. Não, é para mim, eu vou viajar, eu vou isso, eu vou aquilo, não sei o quê. Assim de gente assim. Ele não consegue compartilhar, ele não consegue dividir, porque o ego fala mais alto, é a egolatria. O Deus dele é o ego, é ele mesmo, é para mim, eu que trabalhei, eu que me esforcei, eu não sei o quê. Você está bem distante de Deus, se você está pensando assim. Deseje as coisas, deseje os dons, deseje os talentos que Deus te deu para você compartilhar para as pessoas à sua volta, para você compartilhar, para você abençoar, para você orar, para você estender a mão, para você ensinar, para você ouvir. Ouça as pessoas à sua volta, ouça as pessoas à sua volta, porque aí elas estão precisando de você. Não crie o seu mundinho e fique só no seu mundinho, não. E José aqui, ele estava no calabouço, ele estava preso, mas estava abençoando os outros presos. Aleluia! Isso é prosperidade. Como é que eu atraio prosperidade? Quem quer saber? Não riqueza, prosperidade. Como é que eu faço? Primeira coisa, seja grato por tudo que você tem, por tudo que você é. Seja grato. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou lindo, maravilhoso, o Senhor me criou assim. Tem alguém? Tem alguém ainda aí? Diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa, saudável, abençoado e justo. Tem gente que não consegue falar essa oração de gratidão, porque ela se acha feia, se acha isso, se acha aquilo. Você está amaldiçoando sua vida. Você está sendo guiado pelo que as pessoas dizem ao seu redor e a seu respeito. Você está sendo guiado pelas circunstâncias, pelo que pensam de você. E eu e você não podemos ser guiados pelo que os outros falam. Seja quem for, você tem que ser guiado pelo que Deus pensa a teu respeito. Amém? Amém. Pelo que Deus pensa a teu respeito. Primeira coisa, seja grato pelo que você é, pelo que você tem. E depois, apresente para Deus aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Apresente para Deus aquilo que você deseja. Não, mas eu quero abrir uma célula na minha casa. Senhor, prepara uma célula, Senhor Deus. Manda pessoas para que eu esteja orando, Pai. Coloca na minha mente pessoas, alvos de oração. Eu quero estar orando, porque eu quero abrir uma célula na minha casa. Amém? Apresente para Deus. Mas você já tem uma célula.
Apresente para que venha mais pessoas para a sua célula. Eu estou orando por isso. Nós já temos a célula, nós já estamos orando, Deus já está mandando pessoas, mas eu estou orando por mais, para que sejam alcançadas essas pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas você quer algo, sei lá, espiritual, apresente para Deus. Você quer ministrar, você quer entrar como o irmão Lourenço. Olha que coisa linda. Eu quero trazer um testemunho, mas eu não tenho coragem, estou morrendo de medo. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu não consigo dar um testemunho. Meu irmão, então pede para Deus, te dá força, te dá coragem, o Espírito Santo. Eu acho muito poucos testemunhos aqui nessa igreja. Sinceramente. Será que Deus não está fazendo nesse lugar milagres e maravilhas todos os dias, toda semana? Será que Deus está parado na tua vida? Ele não opera milagre dia nenhum, porque eu não vejo milagre, ninguém fala nada. Está tudo bem, está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está tudo bem, mas cadê os milagres? Por que a gente não se inspira no irmão Lourenço? Por que a gente não começa a se inspirar nessa criança? Isso é Deus falando, é Deus berrando para mim e para você, para a gente agradecer. Você percebeu o que ele veio fazer hoje aqui? Não, eu quero agradecer porque eu ganhei uma medalha, 2 medalhas. Eu ganhei uma medalha de futebol, depois eu ganhei outra medalha na corrida. É Deus. Então você não agradece, né? Você não está agradecendo. Deus está falando através do irmão Lourenço. Eu entendi a mensagem, eu entendi, tudo bem, Senhor. Eu já entendi. Eu estou agradecendo um pouco. Por isso que eu dou glória a Deus pelo que passei essa semana, mano. Que foi deserto. Eu amenizei a situação para você. Mas foi deserto, irmão meu. E eu glorifico a Deus, porque foi Ele que fez. Foi eu. O hospital, olha o paguei os médicos, o plano de saúde. Não. Foi o meu Deus que fez. Foi o meu Deus que operou milagres. Foi o meu Deus que me restaurou. Amém? E eu e você precisamos ter ousadia. O que falta é ousadia. É por isso que a gente não é mais próximo. É porque está faltando ousadia na gente. A gente não agradece. A gente não vem aqui no altar agradecer para Deus o que Ele está fazendo na minha vida todos os dias. Todos os dias Deus está operando na vida de cada um de vocês. Mas vocês estão sendo tímidos. Nós estamos sendo tímidos como igreja. E não vem aqui para agradecer. E para glorificar a Deus. E para honrar e glorificar ao Senhor. Amém? Amém. A pessoa falou assim, ixi, nessa situação aí que a senhora falou, não vai comigo não, porque o maior é o nosso Pai. Amém. Aí disse assim, a senhora tem uma fé dentro do céu, e ele vai sair dessa e não vai demorar. Amém. Amém, queridos. É colocar a nossa fé em ação. Como é que está o pastor? Irmã Gerilda, as enfermeiras chegavam lá, olhavam para a urina, era sangue só. Irmão Francisco, era sangue coagulado. Você tem noção? Eram os pedaços de sangue caindo assim junto. Os pedaços de sangue descendo. Os pedaços. As placas, eles olhavam assim apavarados. As enfermeiras chegavam. Aí ela, não, para não assustar muito, ela se assustava, mas não muito, entendeu? Na minha frente. Ela estava apavorada. Por isso tem uma enfermeira. A enfermeira falando comigo. Então glorifica a Deus. Vamos glorificar mais a Deus, amém? Assim como José. E por fim, Jesus. Jesus é um exemplo de fidelidade até o fim. Jesus foi fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte, até o final. Jesus levou 39 açoites, né? Ele foi humilhado, foi crucificado, as mãos, os cravos nas mãos, os cravos nos pés, por mim e por você, irmão. Mas ele não desistiu. E ele nos ensina, o ensinamento de Jesus é a fidelidade, é permanecer, mesmo quando dói. Mesmo quando dói. Obediência vale mais que conforto.
Esse é o ensinamento. E quem suporta a cruz, recebe a coroa. Quem suporta a cruz, recebe a coroa. Amém? Amém. Então que eu e você possa passar pelo deserto dando glória a Deus, passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, amém? Cantando, glorificando ao Senhor. A fidelidade ela é testada nos dias mais difíceis, irmão Ney. Nos dias mais difíceis, querido. É aí onde é testada a fidelidade. Ela não é na hora que está tudo bem, não. Não é na hora que está tudo bem, não. Jó disse em Jó, no capítulo 1, no verso 21, o Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele perdeu a mulher, os filhos, ele disse, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Porque Deus depois retribuiu tudo em dobro para Jó. Mas pela fidelidade dele. Pela fidelidade dele. E eu gostaria de convidar aqui um irmão para dar um testemunho dessa fidelidade, mesmo novo ainda na fé. Mas ele experimentou isso em dias muito difíceis, ele experimentou na dor, na tristeza, na perda, ele experimentou a fidelidade de Deus. E eu vou pedir para o meu irmão Jorginho subir aqui para dar um testemunho. Amém? Mesmo diante da dor, presta atenção no testemunho do irmão Jorginho, porque eu tenho aprendido muito com esse irmão. Eu tenho aprendido muito com esse moço. Amém? Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Então, como o pastor citou aqui, eu tenho um testemunho muito forte. E nada melhor do que esse tema de hoje, que é confiar em Deus. Em todos os momentos, né? Hoje, nos dias 6, está completando um mês que eu comecei a enfrentar uma batalha, né? E faz um mês que eu comecei a entender o quanto a gente tem que estar firme com Deus e quanto a gente tem que estar grato a Deus no momento. Eu acho que todo mundo aqui sabe, né, que quase todo mundo, poucos não sabem que eu perdi o irmão esse mês, né? E exatamente dia 6 eu tive que viajar, uma viagem assim rápida, tive que viajar de avião para o Espírito Santo. Meu irmão sofreu um acidente com ele e mais 3 primos da gente, numa fazenda. E assim, foi um momento muito complicado. Ele saiu de um dia, chegou no outro, ou seja, chegou segunda, trabalhou segunda, terça-feira, foi incendiado o lugar onde eles estavam. E a gente recebeu a notícia exatamente, no caso, dia 5. E imagina como é que não ficou todo mundo aflito, né? E assim, terça-feira eu viajei de avião para lá para acompanhar, apesar de. Estão conseguindo me ouvir? De um familiar para estar passando ele. E eu vou falar para vocês que foi difícil, porque foram. A partir do dia 6, eu tive que estar indo no hospital todo dia para receber um boletim sobre a saúde dos meninos, né? E eu vou dizer, o primeiro impacto não foi bom, porque você chegar assim e encontrar três familiares, no caso, 4 familiares da gente, assim, na situação que eu encontrei, eles, todo mundo queimado, enfaixado, entubado. E olha que eu estou falando de um irmão novo, quer dizer, todos eram novos, né? Só que assim, a gente vem, como o pastor está dizendo, a gente está novo na caminhada, mas a gente aprendeu uma coisa que é saber que a gente nunca está sozinho quando a gente tem Deus. E desde o momento que a gente recebeu essa notícia até o momento que eu cheguei lá, desde o momento que eu saí daqui, aliás, né, eu sempre estive orando para Deus não soltar minha mão, porque
eu sei que eu sozinho, antes de conhecer o real, de ver a situação, eu já sabia que eu sozinho não seria capaz de segurar. E foi isso mesmo. Então, no segundo dia, cheguei num dia, no outro dia, eu recebi a notícia que o primeiro deles faleceu. E aí vocês imaginam como é que fica a cabeça da gente, vendo que tem um irmão nessa situação. Então, assim, eu tinha que ir lá, 5 horas da manhã, recebi a notícia, tive que ir lá, para mim, o médico passar, né? Isso foi a primeira. E depois eu tive que fazer todo o procedimento meu, fazer reconhecimento, liberar. E ter que voltar para o hospital para dar notícia para as outras 3 famílias, inclusive a minha. E assim, a gente todo dia recebia um boletim que estava estável, não é que está bem. Mas era assim, cada 24 horas, é o que o médico falou para a gente, cada 24 horas podia ter uma surpresa. Inclusive, no meio dos 3 que ficaram, o meu irmão se dizia ser o melhor, mas que eles não falam com essas palavras, mas assim, que eles acreditavam que saía dessa, né? Que tinha mais chance. Os outros praticamente falou que não tinha. 90% do corpo queimado, o meu irmão estava com 60%. E assim, todos os dias que eu chegava lá no hospital, na verdade, na hora que eu saía do hotel, eu já ia orando, chegava no hospital, pedia força a Deus, porque eu sei que cada vez que eu entrava ali, que via meu irmão naquela situação, não era fácil, mas eu pedia força a Deus, porque eu tinha uma obrigação ali, que era de passar para os outros familiares a realidade. E inclusive quando eu saí daqui também, foi uma coisa que eu pedi para todo mundo, eu falei, olha, não bote palavras na minha boca. Tipo assim, amenizar, eu vou ouvir do médico e vou passar o que tiver acontecendo. Então, foi sempre Deus me dando esse entendimento. E assim, toda vez eu fazia. E aconteceu que quando foi no domingo, esqueci que a data, não é fácil lembrar, acho que dia 10, eu cheguei no hospital e o médico me falou que os meninos que estavam lá tiveram piora. E o pior de tudo foi saber que o meu irmão, que se falava ser o mais estável, passou a ser o pior que estava. Então assim, nesse dia eu vou dizer para vocês que eu desabei, né? Mas assim, de qualquer forma eu saí lá fora. Na situação que eu estava, eu não consegui ficar até o momento, porque para mim foi um choque quando o médico falou, olha, porque assim, meu irmão estava no meio, né, dos 3 ficaram, e sempre os outros dias, né, a quarta, quinta, sexta, no sábado, os médicos apontavam assim, esses 2, aí ele falava, esse é o que tem mais, ele sempre falava, né? Mas assim, desde o começo também, Deus também preparou até os médicos para não enganar ninguém, e ele falava, ó, teu irmão, por menos que ele foi atingido, isso não quer dizer, não dá nenhuma garantia que ele está salvo, né? Então assim, Deus, ele já deixou claro, eu acho que eu creio muito que Deus preparou para ele não enganar a gente, né? E no domingo eu cheguei lá para receber o boletim, todo mundo aflito, era uma coisa assim, de 2 horas, que é o horário que eu entrava, desculpa, de 1 hora até as 2h30, meu telefone era, imagina como é, 4 famílias, que são grandes, não é pequena, só irmão tem 11, então, quer dizer, eram 10, né? Era 11. No caso eu tenho 10 irmãos, foi lá, então eu 9 irmãos, pai, mãe, todo mundo querendo saber. Então eu não podia nem atrasar um pouco, porque já ficava todo mundo aflito. Então quando eu cheguei lá, esse médico era um novo, de domingo, e ele olhou assim e falou, olha, a situação dos meninos não é boa, principalmente esses 2, e apontou para o meu irmão, eu falei, cara, não que eu queria, né? Eu não queria, eu queria que todo mundo tivesse bem. As minhas orações não eram para meu irmão, era para todos. Mas aí o médico falou esses 2, principalmente esses 2. Aí eu quase falei assim, doutor, você está enganado com esses 2. Mas aí foi que veio a pior notícia, que ele falou que todos tiveram piora, questão de infecção, que eles temiam infecção e pneumonia. Infelizmente meu irmão pegou infecção, pneumonia e problema do rim. Então, naquele momento, para mim, imaginei para vocês. Vocês imaginam a minha situação? Então, assim, eu saí, não esperei mais ninguém, não terminei mais a visita. Eu saí, fui tomar água e saí já chorando e desesperado, assim, por dentro, né?
Mas eu saí da fora e pedi força a Deus novamente, porque eu tinha que passar uma notícia e eu não podia pegar um celular e passar uma notícia já desesperado. Então eu passei a real situação, calmei todo mundo e ficou aquela preocupação de todo mundo. E domingo, aí o médico falou que o terceiro, esses dois, está estado bem grave e esses dois está melhorzinho. Segunda-feira, 5 horas da manhã, eu recebi a segunda ligação. E aí a gente vai ficar aflito, né, para saber porque, quem, né? E era exatamente o que estava melhor. Enfim, tive que tornar a segunda vez, passar a informação e aquela coisa, despachar e fazer liberação. Felizmente passei por isso. E aí vem a segunda-feira, eu já fui dormir aflito. A gente confia em Deus, sabe? A gente bota a mão em Deus, mas a gente tem, né, as nossas fraquezas. E eu comentei com a minha irmã, eu falei, eu estou com medo das 5h30 da manhã, que é a hora que eu liga, 2 vezes já tinha ligado. E como de fato, às 5h30 da manhã, infelizmente eu recebi a ligação, e eu tinha lá meu primo, que a gente considera primo, o meu primo mesmo, que a gente chama primo de irmão, o irmão já tinha falecido, foi o primeiro. E eu recebi a ligação às 5h30 da manhã, e eu mostrei para o menino que era irmão do outro a ligação, sem eu atender. Eu estava torcendo que fosse a Vivo me ligando, né? A gente detesta, eu digo nem para vocês me ligando. Inventar, né? Que a gente não gosta. Eu estava torcendo que fosse qualquer um que eu não gosto, mas simplesmente era do hospital. E aí eu entendi para saber só quem. Aí quando eles falou, familiar de quem? De alguém. Então vou dizer para vocês que foi 8 dias, exatamente com 8 dias meu irmão faleceu. E aí a jornada continua, né? Eu tive que acompanhar tudo. E eu vou falar para vocês assim, quando a gente tem que confiar em Deus, que é a real, o tema de hoje, confiar em Deus em todos os momentos, porque é o seguinte, hoje eu estava conversando com a minha irmã, a Eduardo, que você conhece, sobre isso, porque a gente fala que confia em Deus. A gente fala, não, a gente confia em Deus, quem confia, confia. Mas é como está dizendo, nos momentos difíceis, muitas vezes o que sobra é questionamento. Que é o que acontece com muitos, e aconteceu com minha família, aconteceu com muitos, não é? Inclusive teve uns deles que chegaram a perguntar para mim assim, eu estou a fé em Deus, né? Que eles estão sabendo que hoje eu estou aqui, estou na caminhada. E eles falam, eu estou a fé em Deus. Uma das minhas irmãs falou, eu estou a fé em Deus, como está agora? E eu falei, mais forte. Porque assim, não é só, a gente não tem que agradecer só pelos momentos bons, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente conquista uma coisa, vou dar um exemplo, a gente conquista um carro e fala, assim, obrigado pelo carro, mas na hora que o pneu fura, aí na maioria das vezes a pessoa não vai dizer, obrigado senhor, primeiro eu tenho um carro para furar. Então nessa hora eu continuei pedindo a Deus força, porque eu sabia que eu precisava, eu sabia que não acabou ali, não acabou. Como inclusive eu tive que viajar 24 horas, eu vim com o pessoal da funerária e eu vim no mesmo carro sabendo que eu estava trazendo meu irmão. E a hora que a ficha caiu, eu falei, meu Deus, eu estou levando meu irmão. Eu pensei que eu levaria aqui. Eu já estava decidido a largar tudo aqui, ficar com ele, que lá falava de 2, 3 meses, não sei o que, por causa que eu falei, eu largo tudo. Eu falei com meu pai, não se preocupa, se precisar a gente vende o que tiver, vem carro, né pastor? Eu não entendi como que seria lá. Eu falei, eu vendo meu carro, não quero precisar, mas eu só saio daqui com o meu irmão. Não era isso que eu queria, mas a gente tem que entender que não pode questionar as propostas de Deus, eu não sei qual. Então eu vim e agora uma coisa, eu falo interessante porque eu sei que foi Deus. Porque como eu falei para vocês na segunda-feira, no domingo, quando eu recebi o notícia de hora, nossa, meu mundo, eu não tive mais, não tinha almoçado, não tive mais para almoçar, sabe, aquela angústia, aquela dor. E hoje eu estava preocupado, quando eu recebi causa, eu recebi essa notícia, pior que eu acabei recebendo, e olha que eu vou dizer para vocês assim, que é uma coisa que nem eu entendo até hoje, e eu falo que não entendo e acabo entendendo, porque assim, eu recebi a notícia, eles me ligaram, falaram para mim para lá, e aí fica aquele teatro para poder dar a notícia, eu falei, pode falar para mim, eu já sei que ninguém vai me ligar 5 horas da manhã e vai dizer que meu irmão melhorou. E eles falaram isso, e eu recebi a notícia, eu orei também antes de sair, como sempre, Deus me dá força, e olha, eu recebi a notícia, eu não chorei, eu fiz o que tinha de fazer, o procedimento todo, viajei, cheguei, aí o meu medo seria, por exemplo, eu vou conversar com minha irmã, cara, não sei o que está acontecendo comigo.
cair a ficha. E eu tinha medo dessa ficha cair, eu estava sozinho. Mas eu estava continuando orando para Deus, para não me deixar, não me soltar minha mão, porque eu precisava. E eu viajei, e o meu medo seria quando eu chegasse na minha casa, que, imagina, nós, assim, todos os irmãos se amam, mas a nossa família, é muito. Então assim, eu falei, eu vinha no carro e com medo da minha chegada em Central, na Bahia, na Bahia, na cidade central, né? Passou pela minha cidade lá e eu falei, nossa, tá chegando. Quanto mais chegava, eu doido para chegar, doido para descansar, mas eu estava com medo da chegada, porque tinha minha mãe, meus irmãos, e eu já imaginava. E olha que quando eu cheguei lá, eu desci do carro e na minha oração eu falava, Senhor, eu preciso manter forte, eu preciso dar força aos que estão lá. E Deus ouviu, viu? Porque eu cheguei, desci do carro, vieram aqueles mais próximos da gente, assim, vieram para me acolher, para me abraçar. Eles acharam que eu estava arrasado. Eu estava por dentro. Mas aí, o abraço que eles vinham para mim dar, eu que dava para eles. Era eu que falava para eles, pastor. Vamos confiar em Deus. Era assim, eu posso dizer para vocês que é incrível demais, porque eu abraçava para as pessoas, minhas irmãs vinham desesperadas, eu abraçava e calmava, e eu, calma, né? Deus na frente, né? Sempre falando o nome de Deus. E depois fui direto ver minha mãe estava lá, veio me abraçar, chorou, e eu calmei todo mundo, e eu passava para lá e para cá, via meu irmão ali, eu não queria aceitar, mas está lá, né? A gente já está vendo. Mas é o seguinte, eu nenhum momento eu tive, nenhum momento da classe, eu não me entreguei. E não era porque eu estava forçando, eu não estava forçando, eu só estava questionando comigo mesmo assim, não é, gente, não é eu, porque eu me conheço, entendeu? Eu me conheço até porque os meninos que eram só parentes, eu fazia aquilo, eu passava notícia para o pessoal, tudo que eu tinha que fazer foi minha missão. Falava, Senhor, minha missão aqui é levar notícia para aquele pessoal, passar notícia para ele, e com sinceridade, sem essa. O médico falava, olha, a situação está essa, eu falava, gente, o médico falou que a situação é essa. Então assim eu fiz do começo ao fim. E então, hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã, e ela falando assim, nossa, eu não sei como é que você conseguiu. Muita gente conseguia. Inclusive o meu irmão, que é o outro lá, a gente achava que ele conseguiria, mas quando você deu a notícia, ele então assim, na cabeça, na ideia dele, no pensamento, no entendimento deles, ele não conseguia. Eu não sei como você conseguiu. Aí eu falei para ele, não sei como eu consegui. Eu sei como eu consegui. Deus, eu sozinho não consegui. Então eu queria dizer isso, irmão, que cada dia a gente está aprendendo que temos que confiar em Deus sempre, em todos os momentos. Fazer que me dizer na alegria, em tudo, temos que confiar em Deus. E é isso aí que eu queria falar para vocês. Vamos confiar, aprender, confiar. Esse tema hoje foi muito interessante para fortalecer esse meu testemunho. Amém? Glória a Deus. Eu tenho aprendido muito com o meu irmão Jordino. E teve momentos, amados, que quando a gente estava acompanhando a Dora, eu não ligava para ele, Solange, porque eu não tinha coragem. Eu não ligava para ele, porque eu não tinha coragem. Então eu ia orar por ele, porque eu não queria falar com ele. Mas Deus te sustentou, velho. Foi ele e foi Deus. E talvez hoje você esteja no poço como José. Talvez hoje você esteja numa situação difícil, né? Na cova do leão como Daniel. Talvez você hoje esteja na prisão como o apóstolo Paulo. Talvez você esteja no Getsemane como Jesus ali chorando, que derramou sangue, suor, o suor dele vertia sangue. Aquilo era estresse, aquilo era um limite, estresse no limite. Amado, mas lembre-se, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Assim diz o Senhor. Amém? É isso que o Senhor diz. Seja fiel, passe por lutas, passe por desafios, mas seja fiel ao Senhor Jesus. Seja fiel à palavra de Deus. Amém? E você pode estar perguntando para Deus. Hoje Deus está perguntando para mim e para você. Você continuará me servindo mesmo quando não entender o que eu estou fazendo?
você continuará, eu e você, vamos continuar fiéis, mesmo quando você não entender o que Deus está fazendo? Essa é a pergunta de Deus hoje. Amém? Você continuará fiel? Pergunta para você, meu irmão. Você continuará fiel? É isso que o Senhor quer. Então nós vamos declarar hoje, pela fé, nós vamos fazer uma oração, declarando essa fé. Eu e você vai repetir comigo. Amém? Amém. Vamos declarar? Senhor Deus, eu serei fiel na dor e na alegria. Senhor Deus, eu serei fiel na fartura e na escassez. Eu serei fiel na vitória nos momentos de luta, porque a minha confiança não está nas circunstâncias, ó Pai, está no Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Seja fiel a teu filho, seja fiel na dor e na alegria. Amém? Você recebeu essa palavra? Amém. Na sua mente, no seu coração? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos partir para a Santa Ceia. Está lá, abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos, os irmãos aqui que vão apoiar aqui na Santa Ceia, por favor. Capítulo 11, no verso 23. Vamos ler do 23 ao 29. A Santa Ceia é aquele momento que eu e você, nós glorificamos a Deus. Nós lembramos do sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. Nós lembramos que Ele foi fiel todo o tempo. Ele não arredou, Ele não fugiu da missão do Pai dele. Amém? E diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Ele pega o pão, junto com os seus discípulos daquela mesa, e aquele está dando as últimas instruções, e ele dá graças. Ele levanta o pão e dá graças a Deus, e partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Quando ele levanta, ele dá graças, e ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, é dado por mim e por você. E ele diz isso para a gente fazer isso em memória dele. E é o que nós estamos fazendo aqui, celebrando a Santa Ceia, de modo semelhante. Logo depois de ter dado graças com o pão, ele pega o vinho e ele diz: depois de haver ceado, ele tomou também um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O pão aponta para o corpo. O pão aponta para o sacrifício de Jesus naquela cruz, macerado, humilhado, crucificado. E o vinho, ele aponta para o sangue de Cristo, que foi derramado ali naquela cruz. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então é isso que eu e você, como igreja, nós estamos fazendo aqui. Por isso, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, na Santa Ceia e na colheita, não é o pastor que vai dizer e que vai examinar você, porque a palavra diz: examine-se a si mesmo. Não é o pastor que vai dizer: você pode, você não pode. Não. É seguindo a palavra. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e
e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então você, se está se sentindo em pecado, se você está se sentindo magoado, está em pecado, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. E agora, olhe para o Senhor. Olhe para Deus e peça perdão para Deus. E limpe-se. E limpe-se. Está com mágoa com alguém? Você magoou alguém? Você foi magoado com alguém? Está chateado com essa pessoa? Está triste? Não perdoou? A hora é agora. Perdoe e se limpe para você tomar o cálice. Eu e você tomar o cálice. Amém? Amém. Nós vamos orar agora por você, para que você possa se limpar e pedir perdão a Deus. Se tem alguém se sentindo assim. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, eu te apresento os meus irmãos, te apresento a tua igreja. Senhor Deus, se alguém está se sentindo machucado, magoado, se está se sentindo em pecado, Senhor, porque feriu alguém ou porque foi ferido, Senhor Deus, perdoa o meu irmão, perdoa a minha irmã, que ele possa ser limpo através do teu perdão, porque o Senhor é perdoador, o Senhor é galardoador daqueles que os buscam. Oh Senhor Deus, vem limpando agora, vem tirando toda a ferida, vem tirando todo o mal que o Senhor enviou, toda dor, toda tristeza, toda falta de perdão, Pai. Oh Senhor, limpa o meu irmão e a minha irmã agora, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amado, você fazendo essa oração sincera, você está limpo. Porque assim, a graça ela é de graça, Manu. A graça ela é de graça. Não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. É isso, é você se prostrar diante do Senhor. É isso que eu disse, Senhor, estou magoado. Estou magoado com a irmã Valéria. Me perdoa, me ajuda a perdoar, Pai. Pronto, e Ele vai te perdoar. Amém? Não estou magoado com você. Todos receberam o pão e o vinho. Você pode orar pelo pão? Você vira aqui, o pastor ensinou, né? Você vira assim e aí tira o pão, tá? Eu não sabia fazer. Levanta o seu. Sim, Valéria. Vamos pegar assim para um pouquinho. Eu bem você? Deus, quando nós comemos esse corpo, que o Senhor venha fortalecido, Deus, todo o nosso espírito, e matando, Senhor, todo o desejo da Deus, quando nós comemos esse pão, Senhor, o Senhor venha nos fortalecer. Vai abençoa esse pão cada um que pegou esse pão. Eu entrego isso hoje, apresentando a Ti. Esse pão apresentando o seu corpo, o seu Deus, para a honra e glória do Senhor. Como o nome desse pão, em nome de Jesus. Amém.
agradeça ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz, amém? Meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, Senhor, pelas nossas vidas, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Foi pelos nossos pecados, Pai, foi pelas nossas dores, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sacrifício, Jesus. Esse sangue puro, Senhor, que nos cura, que nos lava, que nos purifica, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Você pode trocar com todas as pessoas, amém? Esse é um momento sublime. Esse é um momento onde vocês estão celebrando a morte de Cristo ali na cruz. A morte de Cristo é uma notícia boa. A morte de Cristo nos salva, nos resgata. E Ele foi o Cordeiro. E Ele foi o sacrifício. Que deu a vida por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Obrigado. E que eu e você, meu amado irmão, possa ser fiel até o fim, como Jesus foi. Ser fiel, servindo nos momentos de baixo ou nos momentos altos, seja no vale ou seja na montanha, seja na dor ou seja na alegria, na escassez ou na abundância. Nós devemos permanecer fiéis, nós devemos permanecer firmes. E as circunstâncias não podem nos paralisar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora e abençoar a sua semana. Aí quem puder dar as mãos, as famílias, os irmãos aí, dê as mãos às famílias, homens e mulheres, se acheguem, homens, mulheres, se acheguem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmã Valéria. Aleluia. Oh, glória. Eita, isso significa a nossa união diante de Cristo. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra hoje aqui. Eu fui ministrado, Senhor Deus, e eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos também foi ministrado. Para sermos fiéis até o fim, Senhor Deus, para termos a coroa da vida. Abençoa cada um dos Teus filhos, abençoa aqui cada família, Senhor Deus. Vem com o Teu Santo Espírito, vem trazendo paz, vem trazendo alegria aos Teus filhos, Pai. Oh Deus, faz o Teu amor sobre a vida de cada um. Eles possam sentir o amor ágape, o amor vindo de Ti, Senhor Deus. Oh Pai, Jesus, nos ensina a ser fiel, fortalece cada um dos Teus filhos, que nessa semana nós possamos estar firmes em Ti. Livra, Senhor, de todo mal, abençoa cada casa,
abençoa cada lar, abençoa cada célula, abençoa cada família, Senhor. Vem derramando, Senhor, uma unção nova sobre essa igreja, uma unção sem limites, uma unção de liderança, uma unção, Senhor Deus, de ousadia, de fé, Pai amado, sobre a vida do teu povo da colheita, Senhor Deus. Que haja coisas novas, eu declaro, Senhor Deus, coisas novas, abundância, prosperidade e bênçãos sem limites sobre essa igreja. Abençoa nossos pastores, guarda e protege ali onde eles estão. Nós te damos graças, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação. Nós te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Agora o que tem? Cadu, o que tem lá? Rafa, não sabe? Quem é? Cantina? Cantina, vamos lá. Vamos lá abençoar a cantina, abençoar a igreja, abençoar o povo de Deus. Aleluia. Semana vitoriosa, meus irmãos. Será mais de Deus. Amém.